Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu queria compartilhar nessa noite uma porção das Escrituras. Essa é uma palavra que vem num devocional e é uma palavra que eu sinto que é muito necessária nos dias atuais, diante de tantos desafios que a igreja do Senhor tem enfrentado. São muitos desafios que o povo de Deus tem enfrentado. Eu sei que você tem enfrentado muitos desafios. E eu queria trazer para você uma porção de inspiração. E o título que eu dei para essa mensagem é Um Testemunho que Inspira. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Quantos sentem que precisam de inspiração nos dias de hoje? Levante sua mão. Quantos sentem que precisam? Amém, irmãos? Diante de tantos... A internet popularizou aí muita coisa acontecendo. A gente às vezes fica desanimado. Fulano diz que não quer mais servir porque esse testemunho me colocou para baixo. Esse testemunho não me edificou. Então eu queria ir na contramão desse sentimento e trazer para você um testemunho que inspira você. Queria que você fosse comigo até Hebreus. Até Hebreus, eu queria que você fosse comigo. Capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 11. Hebreus, ele tem um propósito ao ser escrito. Hebreus foi escrito para irmãos cristãos que estavam enfrentando perseguições e estavam considerando voltar atrás na sua fé em Cristo e fazer o caminho de volta para outras religiões. Esse é o contexto dessa palavra que a gente vai ler. O escritor está encontrando um povo que está enfrentando perseguições por causa da sua fé. E também eles estavam considerando voltar atrás. O tema do livro de Hebreus é a superioridade de Cristo sobre tudo. E também uma exortação à fé e perseverança diante das dificuldades. Será que tem alguém aqui nessa noite assim? Que está enfrentando uma dificuldade, que está passando por uma prova diante da sua fé. Então o autor, eu sei que você sabe disso, a Bíblia são cartas. São cartas escritas a um povo. E quando a gente começa a olhar a Bíblia e vê que são cartas, a Bíblia sai daquela prateleira de um livro que parece enigmático, que ninguém entende. E a gente começa a perceber que essas cartas, elas podem comunicar muito bem ao nosso coração e edificar as nossas vidas. E eu queria que você olhasse para essa escritura dessa maneira, de uma carta de alguém inspirado por Deus, que estava falando a um povo que estava passando perseguições por causa da sua fé, e porque estavam considerando, por algum motivo, voltar atrás. Eu não sei se tem alguém aqui nesse contexto, mas o autor, diante desse cenário, ele decidiu compartilhar testemunhos de pessoas que viveram uma fé inspiradora. O autor, ele achou que esse era o caminho que ele poderia usar para edificar a vida dos irmãos daquela época. Quem está entendendo, irmãos? Esse é o contexto. O escritor, quando ele vai escrever, ele diz: o que é que eu vou falar para um povo que está enfrentando perseguições? O que é que eu vou falar para um povo que está pensando em desistir da sua fé? Foi nesse contexto que ele disse: eu vou contar acerca dos heróis da fé. O texto não diz que eles são heróis da fé, mas aqueles que estudam, aqueles que organizam, sistematizam a Bíblia, batizou esse texto como o capítulo dos heróis da fé. Eu não vou falar de todos. Se a gente for olhar aqui, o escritor compartilha, dando detalhes, 11 testemunhos de 11 pessoas. Depois ele vai citar 9 que ele não entra na história, mas que também foram pessoas inspiradoras. Amém? O verso para a gente iniciar, que eu queria que você me acompanhasse, é Hebreus capítulo 11, verso 2. Hebreus 11, 2. Que diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, esse texto fala que o testemunho deles
foi um testemunho que inspirou. E que os antigos obtiveram testemunho, um bom testemunho, um testemunho que inspira através da sua fé. O escritor de Hebreus vai dizer, no capítulo 11, o que é a fé. Assim como 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor, Hebreus 11 é o capítulo da fé. O texto vai dizer, eu não vou entrar aqui, mas ele mostra aqui o que é a fé. Ele diz que a fé, no versículo 1, é a certeza de coisas que se esperam. Olha que coisa interessante. Se você está esperando algo e tem nessa espera uma certeza, você está em fé. Amém? Tem alguém assim que está nessa condição? Está esperando algo e tem uma certeza. Ele disse, olha, a fé também é convicção de fatos que não está vendo. Ele dá esse panorama aqui do que é a fé. É uma certeza de uma coisa que se espera e uma convicção de fatos que não se veem. Então eu quero dizer para você, você está nessa condição. Diga amém, irmãos. Você e eu estamos nessa condição. Nós estamos esperando algo, mas nós estamos numa certeza. E nós temos uma certeza. Foi o Senhor que nos colocou naquilo que nós estamos esperando. Amém, irmãos? No nome de Jesus. Ninguém está esperando algo porque entrou nessa situação por si mesmo. É por isso que nós precisamos do agir do Espírito Santo nos dias atuais. Para que nós possamos estar esperando algo que foi gerado pelo Espírito de Deus. Você está aqui nessa noite? Amém ou não amém? Eu tenho declarado que eu estou em Portugal, porque eu estou acreditando que eu estou lá, exercendo fé, mas numa palavra que Deus deu. O meu pai diz assim, vai fazer 89 anos agora, dia 5 de abril. Meu filho, não tem uma igreja mais perto não para você congregar? É preciso ir para tão longe? Eu digo, oh meu Deus. Aí eu fico ali explicando para ele, meu pai, você precisa entender, a gente quer fazer a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Então eu estou ali em convicção de que eu estou fazendo algo que foi o Senhor quem falou. Amém, irmãos? Eu não estou vivendo ali o meu próprio querer, a minha própria vontade. Nem você deve querer viver o seu próprio querer e a sua própria vontade. Amém ou não amém? Você está aqui? Então, eu queria usar apenas nessa noite um testemunho, o tempo não permite, de um desses homens que o escritor de Hebreus fala. E tem coisas aqui nesse texto que vai edificar o nosso coração, que é o verso 8. A partir do verso 8, eu queria focar apenas nesse testemunho que inspira, que é de Abraão. O verso 8 em diante diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Verso 11, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Verso 17, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém, irmãos? Então, eu queria apenas citar Abraão nesse tempo que eu vou ter com os irmãos hoje. Abraão, irmãos, o texto começa dizendo que Abraão, ele obedeceu quando foi chamado pela fé. O texto diz, pela fé, Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Meus irmãos, os dias de hoje nos desafiam a ter uma fé que nos leva para obedecer. Diga assim, fé para obedecer. Mais uma vez, fé para obedecer. Uma fé que diz assim, eu vou conseguir vencer nesta área da minha vida e que insiste em não se sujeitar à vontade de Deus. Essa é a fé que eu queria compartilhar.
É a fé que me leva a tomar uma posição diante da vida que eu estou vivendo, porque o Senhor despertou algo dentro de mim. Abraão, quando ele ouve um chamado do Senhor, o escritor que está olhando de fora, quem está falando aqui não é Abraão, é o escritor de Hebreus. O escritor de Hebreus é desconhecido. O escritor diz assim: Abraão, quando ouviu um chamado, ele obedeceu. Na vida cotidiana dos irmãos e da igreja, eu estou completando 30 anos na fé, agora em 2026. Não nasci ontem na fé. Nesse caminhar, eu posso dizer com muita clareza que o que mais a gente vê quando se fala de fé é uma fé para obter coisas. É uma fé que diz: eu vou comprar esse carro em nome de Jesus. É a fé que diz: eu vou vencer essa doença. Eu vou chegar a Portugal. Eu vou entrar nos Estados Unidos. A gente gosta muito de usar essa fé para obter coisas. E não está errado isso. Está tudo certo. Mas só que nós não podemos usar a fé apenas para obter coisas. A gente precisa exercer uma fé que me leve a vencer em áreas da minha vida, no meu relacionamento com Deus, áreas que ainda não querem se submeter à vontade do Senhor. Quem está entendendo? Muitas das vezes o Senhor está falando conosco e a gente demora muito para responder em algo que Ele está falando. O texto diz que Abraão foi chamado e obedeceu. E a história vai mostrar isso. Abraão abrindo mão da sua terra, abrindo mão da sua parentela para obedecer ao Senhor. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente olha para Mateus. Mateus, no capítulo 9 de Mateus, que é o seu próprio livro, diz que ele trabalhava na coletoria e ali passou o Senhor Jesus. O texto diz que Jesus, entre 120 coletores de imposto, como que pessoas que trabalham na Receita Federal hoje, diz que Jesus passou por aquela rua e olhou aquele homem. Aquele homem foi visto pelo Senhor e o Senhor disse a Mateus: Mateus, segue-me. A palavra de Deus diz, Mateus 9, verso 9, que Mateus imediatamente, ao ouvir o chamado do Senhor, obedeceu. Deixa eu tentar contextualizar para você o que eu quero falar. Estava lá em Portugal um dos profetas que sempre frequenta aqui a nossa igreja, o ministério do pastor Dario Hernandes. Disse: eu quero passar 15 dias com vocês aí. E ele foi. E lá a gente, num tempo de mesa, tomando café, ele e a esposa, e ela disse assim: Deus já falou comigo acerca de fazer algo lá em casa, e eu não gosto de esperar o Senhor falar várias vezes para me fazer algo. Ele falou, eu tenho que responder. E ela estava incomodada, porque ela não queria que o Senhor falasse o mesmo assunto várias vezes com ela. Ela disse: eu quero responder sempre da primeira vez que Deus falou. Eu nem falei nada para ela, mas na hora daquela conversa saltou algo. Porque o Senhor estava ministrando no meu coração. Porque quantas vezes o Senhor falou sobre coisas específicas que eu precisava fazer, e eu fiquei protelando. E eu fiquei adiando. Lá pela terceira, quarta vez, como se fosse um carro velho, pegava no tranco. Aí só pela terceira, quarta vez é que eu obedecia o comando do Senhor. Quando na verdade a gente precisa obedecer logo que o Senhor falar. Quem está entendendo, irmãos? Existe essa necessidade de nós usarmos essa fé para ser. E o ser que eu quero falar aqui é o ser obediente. A gente precisa crescer nisso, nessa obediência diária àquilo que Deus está falando conosco na sua palavra. Quem está entendendo, irmãos? Essa fé que obedece, essa fé que diz assim: o Senhor já falou que eu tenho que parar de mentir. O Senhor já falou uma vez, não espere Ele falar de novo. Eu não quero nem citar aqui a estrutura de Abraão, que saiu da sua terra e foi para um lugar. Não, porque aí é um nível que talvez eu não estou nesse nível ainda. Talvez você não está nesse nível. E eu posso estar colocando você num nível muito alto, que você vai dizer: misericórdia, eu não vou alcançar. Mas eu quero trazer para uma obediência mais simples. O Senhor já falou, essa amizade é uma amizade negativa. Trate de romper com essa amizade. Aí você fica... começa a maquiar, tentar consertar, mas Deus já falou isso. E você está achando difícil. Eu quero declarar nessa noite: o Senhor vem sobre ti com essa resposta imediata, e você vai conseguir obedecer o Senhor nos comandos que Ele está dando para você.
em coisas que ele falou no seu devocional, no seu tempo com ele. Ele falou ao seu coração algo. Ele já trouxe uma impressão. Ele já ministrou sobre você. Você precisa só dizer: Senhor, me ajuda a obedecer nessa área. Meus irmãos, contando meu próprio testemunho, quando vim para Cristo, tinha coisas que eu precisava largar. Uma delas era o vício. Eu pedi ao Senhor: me ajuda, Pai. Eu tinha um vício do cigarro. Meu Deus do céu, eu queria largar. Comecei a orar, irmãos. O Senhor viu que no meu coração havia vontade de largar de fumar. Um dia, orando, o Senhor veio, como se fosse uma retroescavadeira. Entrou na minha cabeça assim e puxou aquele chip do cão de nicotina. Diga glória a Deus aí, irmãos. Fumava, bebia um café, tinha que fumar. Comia algo, tinha que fumar. Fazia qualquer coisa, estava nervoso, tinha que fumar. Está repreendido, Satanás. Comecei a orar: Senhor, me liberta disso. Irmãos, quando Deus olha e vê um coração que está disposto a viver algo novo, Ele dá uma ajudinha. Ele dá um empurrãozinho para você romper e crescer naquilo. E nos dá depois a autoridade para testemunhar. Por quê? Porque aconteceu na sua própria vida. Deus está te dando um testemunho. Diga amém. O teu próprio testemunho de que você era desobediente de maré de si, mas agora você está obedecendo. Diga amém, irmãos. Você vai obedecer a Deus com base nessa fé. Eu tenho fé que eu vou crescer nisso. Diga amém. No nome de Jesus. É uma fé que me leva a não só frequentar cultos, mas uma fé que me convida a se relacionar com Jesus e a colocar em prática o que eu aprendi com Ele. Não é uma fé que só me leva só até determinado lugar. Faz também ir além. Eu me relaciono com Ele e eu creio. Você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Diga amém. Você tem relacionamento com Deus. E Deus está falando ao seu coração, te dando comandos. E você vai colocar em prática. Se tiver pessoas para ir pedir perdão, vá. Vá pedir perdão. Eu me lembro que quando eu comecei na fé, uma lista grande de pessoas que eu era intrigado. Ah, não fala mais comigo não, não passo nem na rua de casa, nem tiver vergonha, não piso nem na calçada. Olha. Oh, meu Deus. Quando me converti, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração e a dizer: faça os consertos necessários. E a guerra, e a vergonha. A vergonha de dizer: eita, eu agora vou pedir perdão. E aí o Espírito Santo começou a me ajudar. E eu comecei a ter força de ir nas pessoas e dizer: me perdoe. Me perdoe. E tinha uma que parece que entrou no buraco. Ninguém achava mais. Naquele tempo não tinha WhatsApp, nem Facebook, não tinha nada. Eu fiz o quê? O recurso mais poderoso de todos. Orei. Senhor, se essa pessoa estiver dentro de um buraco, traz ela para cá. Porque na bruxaria, na macumbaria, eles usam os seus feitiços para fazer a pessoa desaparecer. Eu quero um feitiço para essa pessoa desaparecer da minha vida. Uá! Tem um feitiço para desaparecer. Eu vi isso lá em Portugal. Só que eu fiz o contrário. A pessoa tinha desaparecido. Eu não fiz nenhuma oração para ela desaparecer. Eu queria me consertar com ela. E eu orei: Senhor, traz essa pessoa. Um dia eu estou andando de boa, aqui em Imperatriz. Irmãos, eu sou de Imperatriz, eu estou em casa. Rua Lagoas, 1048, 1044, entre Monte Castelo e aqui Lisboa. Eu estou em casa aqui, irmãos. Talvez você não me conheça, mas eu sou daqui. Diga glória a Deus aí, irmãos. Aí eu estou vindo lá andando, a pessoa aparece. Eu disse: é agora, não perdi chance, meu amigo. Ei, vem aqui. Quero te pedir perdão. Se é por isso que tem alguma coisa travada na minha vida, acabou hoje. A pessoa se assustou. Disse: está perdoado, irmãos. Aí eu estou orando lá na Igreja Batista Missionária, Praça da Bíblia. Orando aqui no culto de quarta-feira, doido para ser liberto. Ô Senhor, me ajuda. Irmãos, já tinha feito o concerto tudinho. De repente, parece que chegou uma pessoa com maçarico. Sabe o que é um maçarico? Culto de quarta-feira das senhoras, eu com a cara no chão. Dizendo: ô Senhor, tem misericórdia, eu quero ficar firme. Não deixe me desviar. Vem uma pessoa com maçarico. Eu disse: sai daqui. Esse irmão com maçarico nas minhas costas. Irmão, depois que aquele fogo veio, parecia que tinha uma pessoa com maçarico.
deu uma rajada de língua estranha. Eu disse, que é isso, pelo amor de Deus? Minha mãe disse que eu ia ficar louco, eu mordi foi o dedo. Ninguém tinha falado que havia batismo do Espírito Santo. Ninguém tinha falado que tinha esse poder poderoso do Espírito Santo. Eu pensava que estava ficando era louco. Quando eu me converti, minha mãe dizia, só vai morar na igreja agora, está ficando doido, fica no quarto trancado várias vezes. Por causa desse concerto aqui, que no relacionamento com Ele, ninguém falou que tinha Espírito Santo. Eu só sabia que tinha batismo nas águas. E esse batismo do Espírito Santo veio antes do batismo nas águas. Por causa de um posicionamento de quem queria obedecer. Tem que fazer o concerto com as pessoas? Eu quero obedecer. Eu agora já vivi muito tempo na desobediência, já colhi muitos frutos da desobediência, agora eu quero ser o mais obediente possível. E aí eu fui fazendo concerto. Faz sentido para você? Tem alguma coisa que o Espírito Santo está queimando seu coração? Está falando para você alinhar? E você precisa, dessa palavra hoje? Eu oro para que dentro de você venha um poder de ativação sobrenatural, para você ouvir algo que Deus está falando e você se posicionar em tempo recorde. Diga amém, irmãos. Diga assim comigo: obediência gera conquista. Obediência gera conquista. Quando entramos para a história de Abraão, Abraão obedeceu, o texto diz, pela fé Abraão obedeceu, porque ele obedeceu, o Senhor deu a ele uma terra, uma descendência e uma bênção. O texto vai dizer a Abraão: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. A segunda promessa diz: eu farei de ti uma grande nação. Gênesis 12, 2. E a terceira diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, apontando para Cristo. O Senhor deu uma palavra. Então Abraão obedeceu, e pela sua obediência foi destravado todas as promessas que Deus tem para a vida dele. Diga assim mais uma vez: obediência gera conquista. E quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo veio e disse: lê o contrário agora. Não é ler o contrário, coloca no lugar de obediência, desobediência. Aí o Senhor disse assim: desobediência gera percas. É isso. Se obediência gera conquista na sua caminhada com o Senhor, a desobediência, como é doloroso. Eu creio que aqui, talvez você tenha um testemunho para dizer: é verdade, pastor. Deus falou, não obedeci. Uma pessoa comprou um casamento em Portugal. Comprou um casamento, o Espírito Santo entrou na situação e disse: essa situação não está correta. A pessoa disse: eu queria sair, mas eu não queria perder nada. Falou isso para mim, pastor da igreja. Dentro de mim veio um incômodo. Um incômodo assim, eu digo: falo ou não falo, falo ou não falo. Perca a amizade, perca a ovelha. Eu disse: irmã, impossível você sair desse esquema que você entrou sem perder nada. Saia, se posicione, mas não fique pensando que, como é ruim perder. É uma condição que estava em pecado. Você vai sair, vai perder algo, mas o Senhor vai te trazer restituição lá na frente, por causa da sua obediência. Mas não fique pensando: então não vou sair. Se eu vou perder, a pessoa diz: então eu não saio. Eu digo: sai, pode sair, que tudo que o diabo tomou, vai tomar. Lá na frente o Senhor vai te dar de volta pela tua nova postura. Diga amém, irmãos. No nome de Jesus. Obediência gera conquista. Escute, todos que foram conosco para Moçambique, nenhum foi pensando em se dar bem. Mas todos da geração que foi para Moçambique, chegou lá, o Senhor deu para os homens uma esposa. Diga glória a Deus aí, irmão. Os irmãos em tudo, só a misericórdia de Deus. Quando disseram sim, a palavra que Deus falou, chegou lá, Deus destravou. Para mim, me deu a Tânia, pastora Tânia. Eu não fui lá dizendo: eu vou casar com a Tânia, eu quero a Tânia. Não, eu fui para obedecer ao Senhor. E no processo aí casou o pastor Paulo, Glaucio, Júnior Bandeira. O Senhor foi destravando na vida, abriu as portas. Só depois que eu fui dizer: rapaz, isso aqui é por causa da obediência em ter dito sim ao propósito do Senhor. Diga mais uma vez: obediência gera conquista. Depois que Abraão
tem essa postura de obediência e ele começou a conquistar algo, o escritor vai dizer no verso 11, pule para o verso 11, o texto diz que depois que Abraão obedeceu, diz assim: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançado em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Diga glória a Deus aí, irmãos. Deixa eu dizer para você. Depois dessas conquistas, nasceu uma convicção no coração de Abraão. Uma conquista gera uma convicção. Você sabia disso? Quando você vê Deus fazendo, quando você vê Deus destravando, quando você vê Deus abrindo as portas, que você conquista aquilo, nunca mais você é o mesmo. Abraão, diz o texto, ele considerou fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Todas as vezes que a gente obedece em algo que o Senhor libera da sua provisão na nossa vida, a gente começa a dizer: Deus supre, Deus faz, Deus abre portas. Amém, irmão? Você está aqui nessa noite? Abraão considerou fiel aquele que lhe havia feito as promessas. Nossas conquistas em Deus devem gerar algo no nosso íntimo. Das vitórias que Deus tem te dado, da provisão que o Senhor tem te dado, dos testemunhos que você tem adquirido, o que é que tem ficado no seu coração? Nós não podemos ser daqueles que a mão parece que está furada e não retém nada. Diga misericórdia. Você não pode, Deus ministrou algo poderoso, mas parece que passou uma semana, você está assim. O que é que ficou? Onde é que está o resultado daquilo? Irmãos, tem que ficar algo aqui dentro. Uma convicção de como Deus fez daquela vez e como vai fazer agora. Abraão, pela sua entrega e a sua conquista, ele agora passa a experimentar de um testemunho poderoso. Nasceu uma convicção. Paulo vai dizer a Timóteo: eu sei em quem eu estou crendo. Você está aqui nessa noite? Você tem quanto tempo na caminhada? A pessoa que experimentou tantos favores de Deus até aqui precisa ter na sua vida uma convicção. Eu sei. E é por isso que você, com a sua vida, vai se tornar um instrumento poderoso na mão do Senhor. Você também é um instrumento de Deus para compartilhar o quê? Aquilo que Deus fez com a sua própria vida. Diga amém, irmãos. O que é que as nossas conquistas têm gerado? Confiança, paz, segurança, certezas. Amém, irmãos? No nome de Jesus, a gente precisa declarar: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele chamou, deixa eu dizer aqui uma coisa. Como é que eu cheguei aqui a missões na Nova Aliança? Cheguei aqui recém-posicionado diante do Senhor e fui ser discipulado pelo pastor Marcos Paulo. Pastor Marcos Paulo foi enviado pelo pastor Leonardo para me ajudar no discipulado. E começou a me discipular e me orientar, e eu a responder o chamado do Senhor. Comecei a obedecer. Uma lista de coisas, de concertos para fazer, eu fui fazendo. Deus foi começando a mostrar que as palavras que Ele tinha falado sobre a minha vida, porque foi algo assim muito, muito extraordinário. Eu atuava no reino de Deus aqui em Imperatriz, Bacuri, Vila Nova, Beira Rio. Eu era daqui de Imperatriz. Só que depois o Senhor começou a mostrar um outro povo. Começou a mostrar pessoas de pele escura. E eu compartilhava com o pastor Marcos Paulo. Só que eu era recém-chegado aqui na Nova Aliança. Como é que vai o campo missionário? Primeiro que a igreja ainda não tinha o campo em Moçambique. E eu compartilhava com o pastor Marcos Paulo. E ele dizia assim: continua seguindo a tua vida. Continua fazendo o que tem que ser feito. E eu fazendo aqui. De repente o pastor falou aqui no púlpito: Deus disse que agora nós vamos enviar uma equipe para Moçambique. E eu sonhando com pessoas de pele escura, a coisa começou a ficar mais perto. Mas eu era recém-chegado aqui. E aí de repente, recebo uma ligação falando sobre se eu tinha coragem de aceitar o desafio para ir para Moçambique. Eu disse na hora. Eu disse, sim,
Eu tenho consciência do meu chamado. Eu tenho os meus heróis da fé. Hoje é o pastor Raimundo Nonato, o pastor Maria de Jesus. Mas lá atrás eu tinha Eliel e Rosineide, Núbia, Léo e Simone, Paulo Costa. Pessoas que foram referências lá atrás. Eu disse, eu tenho certeza que é isso. E aí, no meio desse processo todo, o pastor Nonato foi orar por mim. E ele diz assim, meu filho, eu tive uma visão quando eu orei por ti. Uma fila grande. E uma mão lhe tirava do meio e lhe colocava na frente. Eu disse, se falou para ele... Eu não balancei o coqueiro. Eu não fiz nenhuma média. Deus falou com ele. De repente está lá eu. Ainda no meu alvo é Cristo. Antes do correndo na contramão, a primeira conferência. Foi dito aqui. Vai uma equipe para Moçambique. E quem está lá? O Fogoió aqui. E ninguém sabia quem era eu. Todo mundo conhecia todo mundo. Eu estava lá por quê? Porque Deus é fiel nas suas palavras. Ele cumpre as suas promessas. E isso foi poderoso. Eu disse sim. Hoje o que eu estou vivendo é fruto dessa posição diante do Senhor. E hoje eu posso testemunhar como o Senhor é fiel em cumprir as promessas que Ele tem na nossa vida. Ele vai cumprir na sua vida também. Diga amém. Diga para o seu irmão aí, ele é fiel para cumprir. As suas conquistas em Deus precisam gerar uma convicção. Na minha vida, as minhas conquistas têm gerado uma convicção. Tem que gerar também no seu coração. No nome de Jesus, diga amém, irmãos. E através dessa convicção de Abraão, a convicção de Abraão, de crer que Deus é fiel, o escritor vai dizer que Abraão, por sua convicção, levou ele a um nível de uma entrega ainda maior. Uma convicção gera uma entrega total. Você está comigo aqui nessa noite? Uma convicção que você tem, o escritor diz, Abraão considerou que Deus é fiel. E por essa convicção foi que ele não teve medo de quando foi desafiado a entregar o seu filho, ele ter respondido tão prontamente. Quem está entendendo aqui, irmãos? Você está entendendo aqui? Abraão vai crescendo nessa experiência com Deus. E agora vai vir o seu desafio maior. O Senhor diz, Abraão, sai da tua casa. É um nível de resposta. Ele responde, sim, eu vou obedecer. Por essa obediência, ele começa agora a conquistar terra, nações, descendência. E isso vai gerando no coração dele essa confiança. Ele considerou. O autor de Hebreus ainda coloca a Sara. A Sara que sorriu quando os anjos apareceram para dizer, tu vai ter um filho. A Sara sorriu. É daí que nasce o nome do menino. Isaac. Isaac significa sorriso. Mas o escritor de Hebreus, lá na frente, diz que a Sara também creu. Que coisa linda, não é? Uma falha que ela teve, não estigmatizou ela. Ela teve uma falha que sorriu ali. Será que é possível isso acontecer? Não. O escritor de Hebreus coloca ela na galeria dos heróis da fé. Não foi cancelada. Nessa era de cancelamento, a Sara não foi cancelada e ela entra na galeria dos heróis da fé. Meu querido, deixa eu dizer para você. O texto diz que Abraão, quando foi posto à prova, ele ofereceu Isaque. E para Deus, mesmo o filho não sendo sacrificado, o Senhor, diz o texto, ele recebeu aquele sacrifício. Não foi preciso matar a criança, mas o Senhor disse, eu recebo. Eu sei quem é Abraão. Nessa noite, eu quero dizer para você, o Senhor está conduzindo você para níveis maiores. Nessa caminhada com Ele, eu queria que você deixasse o Espírito de Deus trabalhar sobre a sua vida. Cada passo dado em fé e direcionado por Deus me levará a um degrau maior. Você está aqui nessa noite? Cada passo que você dá em confiança e direcionado pelo Senhor, Ele vai te conduzir. Primeiro a fé me leva a obedecer em algo. Depois dessas conquistas nasce uma convicção. E depois essa pessoa, ela toma atitudes ousadas. Amém, irmãos?